E aí, vamos lá então testar o conhecimento, pessoal? Vem aqui para a tela comigo então, olha só, questão 1. Sobre o SRP previsto na Lei 14.133, marque a opção correta. É possível a utilização de registro de preços para contratação de obra e serviço de engenharia? B. A existência do registro de preços obriga a administração pública a contratar dentro do prazo de validade, ressalvada a identificação de algum vício no procedimento? Errado, não obriga, viu, pessoal? Atenção, isso aqui. O fato de ter uma ata pronta não obriga a administração a contratar. Ela pode, se ela quiser, olha aqui, fazer uma nova licitação e contratar com aquela licitação que foi o vencedor. Ela pode ignorar a ata e contratar com alguém, com outro. Não gera o direito à contratação com aquele beneficiário da ata, não. Show de bola? Volta aqui para a tela comigo. Então, letra B tá errado. É vedada a utilização do SRP em qualquer caso de inexigibilidade e de dispensa. Isso aqui está errado, vou trazer para vocês a fundamentação do artigo. O prazo de vigência da ata é de 1 ano, vedada a prorrogação. Eu vou trazer para vocês o artigo, está errado também. O contrato decorrente da ata de preços terá prazo máximo idêntico à validade da ata. Não, o prazo do contrato é o prazo do contrato que está na lei. Uma coisa é a licitação para SRP, outra coisa é o contrato. Se for uma licitação para fins de SRP, para serviço contínuo, pode durar aquele contrato inicialmente por 5 anos, depois prorrogar chegar até 10. Não tem nada a ver, prazo do contrato vai ser o prazo da ata. O prazo da ata é 1, o prazo do contrato é o prazo contratual que está na lei. Tudo bem? Então aqui ficou a letra A, tá? Expressamente aqui a lei admite essa possibilidade e tem aqui, ó, que a resposta, né? Pode sim a administração contratar a execução de obra e serviço de engenharia pelo SRP, desde que atenda a essas condições. Existência de projeto padronizado sem complexidade técnica operacional, necessidade permanente ou frequente de obra ou serviço a ser contratado. Pode, mas dentro dessas condições aqui, sem muita complexidade. Letra B, né? Não obrigará a administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente motivada. E a existência de preço implicará compromisso do licitante, né, de fornecer o produto ou serviço, mas não gera obrigação de contrato para a administração. Letra C. O SRP pode, conforme regulamento, ser utilizado nos casos de inexigibilidade e de dispensa, para aquisição de bens ou para a contratação de serviço por mais de um órgão ou entidade. Letra D. O prazo de vigência da ata será de 1 ano. Guarda isso aí. Qual é o seu prazo? 1 ano. E pode ser prorrogado por igual período, desde comprovado o preço vantajoso. Muito importante isso aqui. Tudo bem? Artigo 8.4. O contrato decorrente da ata terá sua vigência fixada conforme as disposições nela contidas. Tá bem? É isso aí. Próxima questão. O município Marte optou por adotar o SRP para aquisição de determinados bens. Marque a opção correta de acordo com a Lei de Licitações e Contratos. É vedada a utilização do SRP em caso de dispensa de licitação? Não, a gente viu que pode você, no caso, ter uma dispensa, né, uma inexigibilidade e contratar diretamente daquela ata pronta, né? Nesse caso aqui, então, você tem uma ata pronta, o órgão fala assim, opa, não quero licitar, vou usar aquela ata pronta e aí eu faço uma fundamentada na dispensa ou então na inexigibilidade, que o órgão pode fazer isso também, tudo bem? Letra B. O prazo de vigência da ata de preços não pode extrapolar 12 meses. Errado, porque é de 1 ano e pode prorrogar desde que motivado. Letra C. O contrato decorrente da ata terá sua vigência estabelecida em conformidade com as disposições nela contidas, né? Então, letra C está certa, a gente acabou de ver isso aqui no artigo 84, certo?
Letra D. A aquisição de bens perecíveis, né, que podem estragar e de pronta entrega deverão preferencialmente ser contratados por meio de registro de preço. Errado, porque a lei não traz essa obrigação em hora nenhuma, tá bem? Letra E. Bens e serviços de engenharia não poderão ser contratados por SRP. Errado, a gente viu que pode, desde que tenha observado aquelas condições que a lei colocou no artigo 85, certo? Questão, então ficou a letra C. Próxima questão, a Lei 14.133 prevê, além das modalidades, procedimento auxiliar da licitação e contratações, dentre os quais o SRP, que pode ser utilizado para contratação de bens e serviços, inclusive de obras e serviços de engenharia, observadas condições específicas. O SRP poderá ser utilizado em contratações diretas ou como precedente à realização de pregão e concorrências. Marque a opção que apresenta uma vantagem importante do SRP em relação a outros procedimentos. Letra A. A realização do registro de preço não requer a demonstração de recurso orçamentário disponível por parte da administração, sendo essa necessária apenas quando da decisão de contratar. E aí? Posso marcar isso aqui? Sim. Pessoal, muito importante aqui a letra A. E já puxa OBS aí e coloca. No SRP não é necessário indicar dotação orçamentária. No SRP não é necessário indicar dotação orçamentária. Quando você vai contratar, quando você vai licitar, você tem que indicar lá nos artefatos preparatórios qual que é o orçamento que vai custear aquela despesa, já que eu faço uma licitação para ter um contrato depois, não é isso? Mas se eu faço uma licitação para fins de SRP, como eu não sou obrigado a contratar, pode ou não ter o contrato, não é necessário indicar a dotação orçamentária quando eu faço licitação para fins de SRP. Guarda isso, é muito importante. Show de bola? Letra B. O SRP estimula o fracionamento de despesa, permitindo que a despesa orçamentária seja distribuída ao longo do exercício. Não, tá? Não é fracionar despesa coisa nenhuma. Isso aqui é uma ilegalidade. Fracionar despesa. O SRP permite você, na verdade, fazer uma ata e contratar aos poucos, mas isso não significa fracionar a despesa. Letra C. Reduz as demandas de planejamento das contratações, sendo assim mais adequada às situações em que o consumo de um bem ou serviço é imprevisível. Está errado essa parte inicial e o SRP não é adequado só para isso aqui não, é para outras situações. Exemplo aí que a gente viu programas de governo, contratações de mais de um órgão e na verdade quando você tem o SRP de uma central de compras pelo IRP, na verdade você compra melhor e tem mais planejamento. Letra D. A ata de preço permite, no momento da contratação, o ajuste das condições de preço e fornecimento, assegurando ao fornecedor que os preços sejam mantidos, mesmo que os preços de mercado tenham se tornado inferiores ao registrado em ata, permitindo maior agilidade na contratação. Não que se o preço de mercado estiver menor do que aquele da ata, pode chamar o fornecedor para renegociar, tá bem? Letra E. O SRP evita que vários órgãos públicos recorram aos mesmos fornecedores, limitando o fornecimento ao órgão gerenciador da ata, diminuindo o risco de desabastecimento e a necessidade de manutenção de grandes estoques preventivos. Errado porque você pode ter não só outros órgãos quando divulga o IRP, né, que é intenção de registrar preços, e pode ter ainda outros órgãos carona, desde que respeitados os limites que a própria lei coloca. Tudo bem? Questão 4. O conjunto de procedimentos para realização mediante contratação direta ou licitação das modalidades pregão ou concorrência, de registro formal de preços, relativos à prestação de serviço, a obras e aquisição de locação de bens para contratações futuras, nos termos da Lei 14.133, é denominado como? O que é? Isso vai ser letra A, Sistema de Registro de Preços. Não é isso? Maravilha, letra A.
Questão 5. Sobre o credenciamento previsto na Lei 14.133, numere a segunda coluna de acordo com a primeira e após marque a alternativa que apresenta a sequência correta. 1. Exemplo de contratação paralela não excludente. Espera aí. 1, como é que é? A segunda de acordo com a primeira. Ah tá, 1 e 2. 2. Exemplo de contratação com seleção a critério de terceiros, né? Então vamos lá. Credenciamento de taxistas para transporte de serviço após o expediente mediante rodízio. Acho que isso aqui vai ser 1, né? Credenciar taxista, a pessoa não escolhe, né? Mas contrata todos. Credenciamento de médico, dentista, locais para atendimento direto à população em seu próprio consultório. Acho que isso aqui está mais para seleção a critério de terceiro, né? Então acho que é o 2, né? Credenciamento de artistas do município para eventos oficiais adotados critérios objetivos de distribuição de demanda. Isso aqui também é 1, né? Quando eu vou contratar vários, não vou excluir ninguém. Credenciamento de advogados para prestação de serviços jurídicos comuns escolhidos por sorteio, vedada a repetição de credenciado até o esgotamento da lista. Também é contratar todos e não vai ser a critério do beneficiário porque é mediante sorteio. Então aqui, creio que vai ser a letra D, 1, 2, 1, 1. Tá vendo? Letra D, certa resposta. Beleza? Questão interessante essa. Questão 6. Observe os seguintes institutos na nova lei de licitações e contratos. Modalidade de licitação para a contratação de obra, serviço e compra, em que a administração realiza diálogos com licitantes previamente selecionados, mediante critério objetivo, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar a proposta final após o encerramento dos diálogos. Isso é o quê? Diálogo competitivo. 2. Processo administrativo de chamamento público em que a administração pública convoca interessados em prestar serviço ou fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessários, se credencie no órgão ou na entidade para executar o objeto quando for convocado. De acordo com a Lei 14.133, estamos diante de quê? Vai ser o quê? Letra B, diálogo competitivo e o caso do credenciamento. É isso aí. Próxima questão. O credenciamento está previsto no artigo 79 da Lei 14.133 e tem como objetivo a contratação de licitante previamente credenciado pela administração pública após chamamento público, prevendo as condições padronizadas de contratação. Existem 3 situações em que será possível realizar a contratação por credenciamento. Sobre elas, marque a alternativa correta. Disputa aberta, disputa fechada e em mercados fluidos. Isso aqui a lei não fala, nem isso aqui. Mercado fluido é SRP. Serviço de inovação tecnológica ou técnica com seleção a critério de terceiros e parcerias público-privadas. Não, porque quando é PPP tem que ser concorrência ou modalidade de diálogo competitivo. Paralela não excludente, com seleção a critério de terceiros e em mercados fluidos. Não, peraí que mercado fluido está certo, né? Pode ser a letra C? Sim, né? Então eu faço credenciamento quando quero contratar todo mundo, sem excluir ninguém, ou quando eu quero com seleção em que o beneficiário direto vai fazer a escolha e quando o mercado é fluido. Letra C está correta. Forma eletrônica ou presencial, está errado. Pré-qualificação, também aqui está errado, é a letra C. Confirma? Sim, letra C, confirma. Então, pessoal, vamos lá agora, questão número 8, certo? Questão concurso da AGU, cargo de Procurador da Fazenda Nacional 2023. Um órgão da administração pública necessita realizar contratação para adquirir material de expediente, cadastramento de clínica oftalmológica para exame necessário, a expedição de carteira nacional de habilitação, compra de passagem aérea, a avaliação de desempenho de fornecedor de serviços de cooperagem e aquisição de café e açúcar. Com base na Lei 14.133, é correto afirmar que, no caso apresentado, são
procedimentos auxiliares de contratação cabíveis, certo? Então, quer saber qual procedimento auxiliar que seria cabível aqui nos casos? Aquisição de material de expediente. Eu posso fazer uma licitação na modalidade pregão, né, pelo sistema de registro de preço. Então aqui seria o SRP, certo? Cadastramento de clínica oftalmológica para exames de CNH. Aqui seria um caso de, se eu vou cadastrar, é caso de credenciamento. Compra de passagens aéreas. Seria o quê? Seria o quê? Credenciamento, né? Já que eu vou contratar todos que vão aparecer, credenciamento. 4. Avaliação de desempenho de fornecedor de serviço de cooperagem. Isso aqui poderia ser eu fazer um registro cadastral, né? Mas vamos para o 5, né? Aquisição de café e açúcar. Eu posso fazer uma licitação para fim de registrar preços de café e açúcar. Então seria também SRP. Então aqui a resposta mais adequada seria, né? 1 e 4 seria o SRP, credenciamento para 2 e 3 e o registro cadastral para o objeto 4. Né? Então vamos aqui de C. Uma questão que não é fácil, tá? Poderia até confundir aqui, você colocar até pregão, né, para o inciso 1 e 4, perdão, 1 e 5, né, 1 e 5 corretamente aqui, né, 1 e 5, só que a questão quer saber qual procedimento auxiliar seria cabível, não qual licitação, tá bom? Por isso que a gente vai de letra C, tá bem? Questão 9, marque a opção que indica procedimento auxiliar de licitação e das contratações da Lei 14.133. Letra A, procedimento de manifestação de interesse, que é o PMI, e registro de preço. Registro cadastral e leilão. Leilão é modalidade. C, SRP e concurso. Concurso é modalidade. Pré-qualificação e diálogo competitivo. Isso aqui é modalidade. Letra E, credenciamento e pré-qualificação. Será que a letra E? Vamos verificar? Letra E, resposta correta. Mas professor, oxi, por que não é a letra A? Olha aqui uma questão que eu também fiquei um pouquinho revoltado com ela, porque poderia ser a letra A, só que a lei fala sistema de registro de preços e não registro de preços. Então entre a letra A, olha, pode ter algum errinho na letra A e a letra E que está perfeita, eu vou de letra E. Então a letra E é a resposta correta. Maravilha? Questão 10. De acordo com a Lei 14.133, no caso de haver flutuação constante do valor da prestação e das condições de contratação que inviabilize a seleção de agente por meio de um processo de licitação, pode ser utilizado o procedimento auxiliar denominado, então, flutuação do valor. O mercado é fluido. Eu vou utilizar qual procedimento? Credenciamento. Letra B, certa resposta. É isso. Então a gente fecha aqui a parte procedimento auxiliar na Lei 14.133. É isso, pegue a lei, letra de lei, se possível faça mais questões e aí você pode avançar no conteúdo. Maravilha? Ficamos aqui. Até a próxima. Muito obrigado.